Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar, trazendo muita novidade para vocês. Eu sou o Gabriel, instrutor de mergulho. É isso aí, galera. Eu sou o Zé Gu, instrutor de mergulho também. E o papo de hoje, nós vamos começar a falar sobre a vida marinha. Temos aqui duas convidadas super especiais com a gente na mesa hoje, Gabiru. A Paula e a Carol vão contar pra gente um pouco mais sobre as raias mantas do Brasil e do mundo. E aí? É isso aí. É um prazer aqui estar com vocês. E vamos lá, para esse bate-papo que vai ser muito legal. Muito bom. E aí, Carol? Oi, gente. Tá animada? Prazer. Super. Super animada? Super, conversar comigo mesmo. Então, Falar sobre manta, né? Conta um pouquinho de você pra gente, Carol. Bom, meu nome é Ana Carolina, mas todo mundo me chama de Carol no projeto. Se alguém me chamar de Ana, eu não sei quem é. Tá bom. Eu sou bióloga e oceanógrafa de formação. E durante a faculdade de oceanografia em Santos, eu descobri uma vaga de estágio no projeto Mantas do Brasil na área de educação ambiental. Aí falei, vou. Não é muito a área que eu quero, não. Eu queria pesquisa, queria mergulhar, fazer coleta no mar e tudo mais, mas entrei na educação. E desde 2014 eu entrei, fiquei no projeto, a educação ambiental me pegou, o bichinho picou. E tô aqui até hoje, né? Hoje como coordenadora da educação ambiental do projeto. Aí, Carol. Boa. Muito legal. Muito bom. E aí, Paulette? Vim pra Esse ficar. papo aí de que quer mergulhar é uma indireta, hein? Ah, Eu tô devendo pra ela desde o dia que ela entrou. A gente Imagina! vai resolver Longe isso de logo, mim, vamos resolver longe de mim, logo. longe de Vamos mim. resolver essa questão, Carol. Fique tranquila. Legal, eles são as melhores pessoas pra dar indireta Saber, pra eles saber. que tá tudo bem. Bom, todo mundo me conhece como Paulette, né? Eu sou coordenadora do projeto Mantas do Brasil e uma das diretoras do Instituto Laje Viva. O Instituto Laje Viva é quem realiza o projeto Mantas do Brasil. Sou Dive Master, sou mestre amadora, piloto barco aí quando precisa. Sou monitora ambiental do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, pesquisadora também do projeto. E de profissão eu sou contadora, tem tudo a ver. Nas horas vagas, contadora. Nas horas vagas eu sou contadora, mas isso é legal, para provar que todo mundo pode fazer. Você não precisa ser biólogo, você não precisa ser oceanógrafo, você basta querer e fazer a diferença, né? E aí eu tô aí nessa luta pelo projeto 10 anos, né? Já, Carol? Não, pouquinho 99. O projeto desde 2008. Projeto. O projeto Mantas do Brasil. Verdade. Desde 2008. Ela é mais jovem que E o eu. Laje Viva desde 2002. Não, legal, aí. já que vocês tocaram nesse assunto, vamos falar um pouco sobre o projeto, então, pra galera entender um pouco o projeto Mantas do Brasil. Como funciona, a propósito. Qual a ideia? Ah. Pra gente... Quer Pode que eu comece? vai, é a fundadora. Revivendo a minha memória, o projeto Mantas do Brasil tá aí desde 2009. Como começou? Com as mantas da Laje de Santos, né? Somos mergulhadoras apaixonadas pela Laje de Santos, nosso quintal de casa, não tem como não se apaixonar. E a gente sabe que era o único lugar do Atlântico Sul que elas eram vistas sazonalmente no período de inverno, que era de maio até agosto, final de setembro. E nós mergulhando, sempre que a gente ia, a gente via e começamos a tirar muita foto, né? E aí o mergulhador, biólogo muito conceituado, que hoje mora na Austrália, hoje ele fez doutorado, né? O Mindu, ele sempre teve muita vontade de trabalhar com as raias mantas. E surgiu uma oportunidade do edital da Petrobras. A gente tinha o sonho de taguear uma manta para ver, porque a gente não sabia por que elas vinham para a Laje, por que elas iam embora da Laje. Porque elas escolhiam a Laje de Por que Santos, elas né? escolhiam a Laje de Santos. Então, Legal. só o tagueamento iria dar essa resposta pra gente, né? Até então não tinha nenhum outro projeto, pesquisa Nada. sobre No raia Brasil, manta no não. Brasil, não? No Brasil, não. Interessante. Tinha a pesquisadora, a doutora Andrea Macha, que é a nossa super parceira, que ela é PhD em manta. E uma dúvida, naquela época, os avistamentos das mantas eram exclusivamente na Laje ou algum outro lugar também já tinham sido Então, vistas? Era onde se mergulhava mais, que era na Laje. Mas tinha relato delas no nosso litoral todo. Na Queimada, os pescadores viam, no Parcel Dom Pedro. Mas os mergulhos não eram feitos lá. Os mergulhos eram feitos na Laje porque a gente ia pra Laje e via. Claro. Sim. Né? Então a gente começou a fotografar
E tinha muita foto de raia-manta. Veio o projeto, a gente conseguiu, ganhamos o edital, compramos os tags, Pô, 4, legal. né? Começamos com 4. A doutora Andrea Marshall veio para o Brasil para nos ensinar como De fazer. onde ela é, doutora? Doutora Andrea Marshall, ela é californiana, ela é americana, né? Estadunidense. E ela- Se formou na universidade na Austrália. Sim. É, E ela sempre trabalhou já com as mantas lá. sempre. Ela é Tá. a Queen of the Mantas. Queen né? of Tem the até Mantas. Um documentário dela, realmente, a mulher entende Sério? muito. E ela já tagueava, E né? onde tem esse documentário pra gente ver? Ah, tá no YouTube, assim? Tem dá pra no ver? YouTube. É Tem só no colocar The YouTube, Queen of Queen of Mantas. Queen of Mantas, The já Queen vai of encontrar? Mantas, Andrea Marshall. Ela Perfeito. conta Pô, a vida mais, dela. Perfeito. nunca vi, vou ver. Maravilhoso. Vamos pedir pro editor encontrar, então a gente deixa na descrição o linkzinho. Deixa na descrição, isso aí. Legal. Muito bom. Nossa, é Esse tipo de apaixonante. coisa que a gente Sim. tem que falar, cara. Tem que falar pra galera se inscrever no canal, tem que falar pra galera curtir. Fala aí, blogueirinho. Compartilhar. Blogueirinho, pô. Exatamente, precisa compartilhar. Curte, compartilha. Precisamos fazer a galera conhecer esse projeto, né? Estamos Por favor, com certeza. trazendo conteúdo legal, informações bacanas e Sempre. Não é não? É isso aí. Todo mundo do mergulho vai Agradece, sair, né? vai gostar, agradece, porque isso faz bem pra todo mundo. Mas vamos lá, vamos continuar Vamos na lá, Queen of the Mantas. rapidinho. A gente parou. Não Bom, precisa ser rapidinho, a não. doutora Andrea Marshall veio, constatou que realmente aqui elas vinham, né, visitavam sazonalmente, tanto que saiu uma publicação, hoje ela virou mesmo uma publicação científica de que a manta birostris, que é uma das espécies, porque são 2 espécies, né? Uhum. A birostris e a alfredi. Tá. Elas visitam, né? Ainda está publicado que visitam a Laje de Santos Uhum. sazonalmente no inverno. Tá. E ela veio ensinar a gente a taguear, a gente conseguiu, tagueamos a primeira raia-manta através do projeto. Que a gente Foi você, ganhou e Paulette? tal. Infelizmente não. Ah, eu já vi várias fotos da Paulette assim, ó, segurando a manta, passando escova de dente Infelizmente. na manta. Fala aí, depois você conta Ah, disso. isso é verdade. Depois eu conto disso. Mas vamos, pra galera que tá caindo de paraquedas nesse podcast, que a gente tá falando Boa. das mantas, vamos só exemplificar o que são as mantas pra Ah, galera é. saber, né? Verdade, tem é uma uma aqui, raia- ó. As, manta. Tem uma raia-manta aqui, as ó. famosas raias mantas, né? Que são animais Extremamente dóceis. gigantescos. Um dos maiores São as- animais, são né? Do Do oceano. Segundo maior Oceano. peixe do oceano. segundo maior peixe do oceano. Só perde pro tubarão-baleia E a maior Boa. espécie de raia do oceano. do oceano. Ela pode Ah lá. ultrapassar os Do 8 mundo. metros de comprimento. Pode ultrapassar 8 metros de ponta a ponta envergadura. da raia, da, De ponta a da ponta asa, da assim. nadadeira. Cadê? Da nadadeira, não é asa, Gabriel. Mostra pro corte Mostra pro corte a asa aqui, ó. asinha. 8 metros de ponta a ponta. E realmente, a meu, ponta. Nada mal, hein? quem já teve o prazer de encontrar um bicho desse embaixo d'água, elas parecem um disco voador Um passando. disco voador. Todo mundo fala exatamente É, isso. porque Parece uma astronave, um disco É um voador. ser alienígena passando e ele tem um contato com você que a gente vai conversar sobre isso, que é uma coisa que você não tem com os outros animais embaixo d'água, né? É uma coisa muito, Mas Com a gente peixe, tem uma né? muito única, explicação né? para isso. Surreal, cara. Eu tenho uma É O história maior boa, sabe? mas depois eu cérebro vou falar. dos oceanos, dos peixes dos oceanos. Tá na a bichinha. raia-manta possui o maior cérebro entre os peixes. Ela tem um contato muito pessoal com você no olhar, em tudo. Ela é Demais, curiosa. né? É demais. Acho que é por isso que a galera tem essa Fissura por essa manta, fissura né? por esse bicho. Que... É o sonho É de muito todo único, mergulhador, né? Encontrar com É um animal impressionante, desse. cara. Mas já que vocês estão falando disso, eu preciso falar uma história. Vou desabafar Vamos aqui. lá. Deixa eu terminar o projeto. Tá bom, termina. Pô, É isso Tomou aí. bronca, tomou bronca, Ai, Zé. a hora de como Zé começou. Guto tomou Elas são bronca. as convidadas, Começou. pô. Eu Deixa quero eu ficar terminar, deixa eu falando. terminar só, porque vai ter uma parte Sim, curiosa. Vai fazer sentido. A gente tagueou, Boa. mas a gente percebeu que o tagueamento não era o maior instrumento de pesquisa, e sim a fotoidentificação. Por quê? Porque Legal. a gente tinha várias mantas já fotografadas, né? E a gente colecionava como figurinha. Então, esse biólogo chegou... Mas antes do projeto acontecer, vocês iam Antes do mergulhar projeto lá, acontecer, já só que a gente tiravam já tinha foto, as já fotos. curtiam por Sim. conta própria. Aí ele e- começou a explicar pra gente Uhum. que o ventre delas, as manchinhas, eram como digitais. E Tá. cada manchinha diferente era um indivíduo. Então não era a raia-manta que tinha na laje, eram as raias-mantas. Entendeu? Melhor Porque eu ainda. sempre falava, a manta que aparece na laje, a manta que aparece na laje. Não era a manta. Então, E cada perfil de pintura nela é único, como se fosse uma impressão É digital uma Não mesmo. impressão existe digital. nenhuma raia-manta igual no mundo. Cada não, uma é única e elas já diferente. nascem
e morrem com a mesma impressão digital, com a mesma mancha na barriga. Então, só lá no começo, a gente já tinha 15 mantas registradas. Diferentes. Indivíduos diferentes. Só com as fotos que vocês faziam Só com as antes fotos da que doutora nós chegar, mesmo- antes do projeto isso. começar. Porque o que aconteceu? Nossa, Os tags, além de serem caros, extremamente caros, e você tinha que trazer, tinha que pagar imposto de importação, e se perdiam muito dos 4 tags, depois na próxima versão, mais 6, a gente conseguiu o resultado de 2 só. O resto se perdeu. Era 20 mil Tipo dólares assim, jogado no soltou- mar. Soltou da manta? Eu lembro que nos tags tinham os telefones Os e dizeres, né? recompensa para quem encontrasse um Sim. tag devolver, Sim. que era pago em dinheiro para tentar reaver isso. Nunca a gente Não recebeu de funcionava. volta. Então, assim, era dinheiro, muito dinheiro. A gente teve um resultado bacana do primeiro, mas foi um resultado muito bacana, né? Porque a manta saiu da Laje de Santos, foi para fora da plataforma continental e fez um mergulho de 700 metros. Uau. A 9 graus de temperatura e lá o tag não aguentou, se soltou. Então a gente tem esse resultado que foi muito legal, mas foi o único que foi bacana. Que trouxe de verdade informações. E é o compartilhamento de informações, colocar todo mundo junto para fazer essa foto-identificação, trouxe muito mais resultado do que os Do que os tags. E hoje ainda mais, né? Hoje todo mundo tem acesso a uma câmera digital, uma câmera subaquática. Então, todo mundo está apto para poder fazer Uma identificação, uma tirar uma identificação, né? foto, Sim. E hoje, inclusive, existe até um projeto, né, do cidadão cientista que ele faz... Sim. A gente faz uma capacitação, né, uma formação para aqueles que não são, porque muita gente acha que aquilo que a Paulette falou, eu tenho que ser biólogo, eu tenho que ser oceanógrafo para cuidar do meio ambiente, ou para estudar esses animais, ou ajudar em alguma pesquisa. E não é verdade. E outra coisa também, né, o projeto Mantas do Brasil fica sediado em Santos, né, porque é ali onde acontece as saídas de mergulho para a laje. Mas o Brasil tem um litoral enorme e a gente não tem como estar em todos os pontos de mergulho o ano inteiro do Brasil. Mas todo dia ou todo final de semana tem gente mergulhando em vários pontos de mergulho, né? Claro. E aí a gente acaba recebendo muita foto assim, dela nadando, né? Do dorso dela. O que é válido, porque a gente tem um banco de Um registro avistamento, de que né? ela Tipo, olha, apareceu, aquele né? dia, naquele local tem uma raia-manta. Mas quando a pessoa entende que uma foto do ventre, com as características dela, com, né, a digital, que são essas manchas, as pintas, isso traz uma informação de indivíduo, e aí a gente consegue contabilizar a população que a gente tem no Brasil, aí ele já mergulha com outro olho, né? Não só de tirar uma foto com a raia-manta ou com uma selfie com a raia-manta, ele vai tentar mergulhar embaixo dela, né? E tirar uma Para foto. captar exatamente Pra o... captar uma Contribuir com a informação. ciência e com a preservação desses animais, né? Exatamente. Que, infelizmente, a gente teve uma involução. Elas infelizmente. passaram de vulnerável para ameaçada de extinção, né? O ano passado. Esse é o nível que elas se encontram hoje Sim. no Brasil, Não, pelo no menos. mundo. No mundo todo? No mundo. No mundo. Ameaçadíssimas Ameaçada de extinção. de extinção. Sim. Putz. A IUCN, ela tem um órgão, né, mundial que faz o levantamento das espécies ameaçadas de extinção. Eles fizeram um nível, né, um nivelamento, né, de não ameaçado até extinto. E aí, em 2011, as 2 espécies de mantas foram categorizadas como ameaçadas, como vulneráveis à Vulnerável. extinção. Tá. Que não é o pior E- cenário. É ruim, mas não é tão mal. Faltam 3 níveis para chegar à extinção. Putz. Não tá bom, não. Vulnerável já é crítico. E aí, de 10 em 10 anos, eles fazem a atualização. Ano passado foi feita a atualização e a Birostris, que é o objeto de estudo do projeto, né? Ela foi recategorizada, né? Subiu um nível, agora ela está ameaçada de extinção. Isso significa que se nada mudar no cenário, né, de conservação para essa espécie, Daqui 10 anos. daqui 20 anos ela será considerada extinta. Daqui 10 anos? 20. 20 anos. Daqui 10 anos ela sobe um nível Sim, de e depois vai preocupação pro- e aí ela vai para extinção. Essa é a parte triste, né? Total. Mas é a realidade, né? Total. E o que faz elas sumirem, então? Qual é o principal... Bycatching, Pesca? A pesca intencional. pesca intencional e o bycatching. Na verdade, também, né? são várias ameaças. A Mas principal Intencional? é a intencional. A pesca intencional delas seria por quê? Porque a carne dela não é uma carne de consumo humano, né? Não é uma coisa apreciada É o mesmo conceito da barbatana de tubarão. pela cartilagem. Não, Então. eles acham que o filtro é bacana para filtrar o nosso sangue. Então, eles pagam $1
por cada filtro para aqueles países que, infelizmente... Acreditam nisso? Não que acreditam, mas que precisam de dinheiro, né? Putz. Então eles pagam $1 por cada filtro, eles matam manta doidado para pegar o filtro. O Brasil é o 7º, né? 5º. O Brasil... É porque, assim, É o o 5º na mercado lista. tradicional asiático, ele tem uma cultura muito forte, né? Principalmente a China, de se alimentar de animais silvestres, Pô, não né? queria dar nome aos Mas- bois, Carol. Já chega a assim. pandemia, Não, não, já chega a tudo bem. Não é Covid. isso, é porque é um fato, né? É constatado. Isso E o mercado asiático... O mercado asiático, ele... Não é... Acho que não é dar nome aos bois, mas é um fato comprovado, né? Então, eles compram de pescadores, de comunidade de pesca, esses subprodutos da raia-manta, que são as brânquias. E o Brasil exporta 9% desses produtos. É, A pesca Nossa. intencional ocorre aqui. Então existe pesca intencional no Brasil? existe, Existe. De manta? existe muito. Caraca. Infelizmente. Pensava Pegou que não. até nós mesmos Pegamos assim, nós de de surpresa. surpresa. Quando a gente Putz. recebeu essa Porque a informação. gente recebe muita informação. Ah, veio uma manta emalhada na rede de um cara que estava passando, ele trouxe pra praia, né? Assim, é proibido. Aconteceu em 2013 a CITES, né, em Bangkok, que foi proibido o comércio de derivados de qualquer tipo de imobilídeo. Foi proibido no mundo. E logo em seguida saiu a nossa lei, nossa instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, também proibindo a pesca, a caça, e se ela, por acaso, ficar enrolada na rede, para despachar ela, soltar ela mesmo no mar. Mas eles trazem porque eles acreditam que também pode comer, né? Então esses pescadores que trazem nem sabem, acho que do filtro, mas Sim. trazem para acabar Porque uma coisa comendo. é intencional, com esse É. propósito que você falou. É que eu vou sair Tá. vou Isso. pro mar com a intenção de pescar raia, E mano. até E pro- o outro seria o O bycatch. bycatch, que o pescador está pescando outros peixes Outros e vai lá e a peixes. manta se embola na rede. Sim. E pro próprio consumo humano, a carne dela não é uma carne interessante, né? Porque ela é um animal filtrador. Então ela Exatamente, acaba sim. tendo várias toxinas. Toxinas, Mercúrio, metais pesados, plástico. plástico. Já foi encontrado microplástico. Plástico. Eu vi uma matéria agora falando um pouco fora da manta, de que a gente consome plástico, eu não sei onde que eu vi, mas por semana a gente consome um cartão de crédito de plástico. Pô, que É. tensa essa informação. Através do quê? Através da água e através dos peixes. A gente está ingerindo plástico. Um cartão de crédito por semana. Podia ter limite esse cartão, pelo menos, né? Podia ser black, né? O Gabriel não come carne, você não Latinha. ingere nenhum cartão. Fica tranquilo. Mas tomar água. Toma Toma água. água. Vem em Meio vários cartão, lugares. talvez. Né? Então o cartão dele é mais. Já que a gente tocou nesse assunto, eu queria dizer uma coisa legal, que a gente está cada vez mais tentando fazer o pessoal, os mergulhadores, mergulhadoras, que mergulham com a gente, com as escolas, a participar, de certa forma, do podcast. E aí nós lançamos anteriormente, que a gente ia encontrar com vocês hoje aqui, e falamos para o pessoal mandar perguntas várias sobre Legal. curiosidades, sobre várias perguntas que eles tinham sobre as mantas. E a maioria delas justamente foi sobre por que não vimos mais raias mantas na Laje de Santos, onde tudo começou, né? Boa pergunta. E aí, podemos falar então que a resposta será pesca, infelizmente? Uma Olha, delas. A gente tem a resposta otimista e a resposta pessimista. Qual que vocês querem primeiro? Eu gosto sempre do otimista. Exato. Mas... A otimista não é muito otimista, mas vamos dizer que por conta da mudança e aquecimento global, das mudanças climáticas, mudaram todas as correntes. E a gente sempre encontrava elas na Laje de Santos, a gente tem um gráfico de acompanhamento, elas gostam da convergência da água quente com a água fria, porque tem muito mais nutrientes. Então, essa corrente passava próximo da Laje de Santos, hoje ela não passa mais. Hoje ela passa bem além, ela está mais também lá perto da Ilha Bela. Tá. E a gente aposta, né, que uma das consequências sejam essas. E pra-
Pode Não, falar, eu ia Gabriel. te perguntar sobre... Então nunca teve nada a ver com a pedra da Laje de Santos em si, porque algumas pessoas imaginavam que podia ser com uma possível estação de limpeza delas. Nunca foi, na verdade, não, a nunca foi laje. estação de limpeza, a gente por estar não perto tem de- o peixinho limpador para ela. Elas passavam para se alimentar, a gente tem alguns registros Uhum. delas se alimentando. Nunca a gente conseguiu saber porque exatamente elas passavam pela Laje de Santos, né? Assim, elas não tinham o limpador, elas não tinham comportamento de acasalamento, Nem comportamento alimentar. nem comportamento alimentar. A gente conseguiu pegar um comportamento alimentar lá no Parcel Dom Pedro, mas provavelmente a gente não via, mas elas se alimentavam. Então, assim, elas vinham por essa corrente. Tá. Mas infelizmente mudou, né? Tudo mudou, as correntes mudaram e talvez elas estejam... Aí vamos pensar uma coisa. Lá no começo, 2008, né? Que vocês tiravam muitas fotos, fizeram muitas imagens. As aparições eram enormes, frequentes e em A Paulette tem uma muitas... história aí. E agora, nesses últimos anos, vem caindo muito, né? Qual foi o último Tem. avistamento delas na laje? Você tem Foi esse antes da registro? pandemia, 2019. Teve um registro. Um registro, indivíduo. Um indivíduo. Putz, Teve que pena. identificação? Acho que não. Teve. Tem identificação? Teve. E Teve aí, um mergulhador que era alguma que Era já tinha nova. vindo por aí? Não, Nova? era nova. Sério? Registro novo. Tá perdido, Muito bom. coitado. Tava. Estava Perdido. perdido. Então, a gente começou, depois que o projeto Mantas do Brasil foi inaugurado, né, lançado, a gente começou a taguear. E aí vieram boatos de que a gente estava tagueando e a gente começou a espantar as raias mantas da Laje de Santos. Por conta do tagueamento. Por conta do tagueamento. Mas assim, eles não têm essa capacidade de, olha, não vai lá que o pessoal lá te dá uma Fiquei espetada, hein? chateada. Fiquei chateada. É. Você ganha um piercing assim, eu nem queria. Não tem comprovação, porque lá no Equador elas são altamente tagueadas. E Revila, continua. elas são altamente tagueadas, elas continuam lá. Tá. É que realmente as coisas mudaram, E os, né? e os avistamentos na laje são das duas espécies? Não. Não. Só a da gente já vai Birostres. falar sobre as duas espécies, que é bem curioso isso. Agora, pode falar. Pode falar. Pode. É o seguinte, só terminando da história da laje, a gente começou a ver muito mais na Ilha da Queimada Grande e no Parcel Dom Pedro. E então, a visão pessimista nossa, eu falei a otimista, mas eu não terminei a pessimista. É, verdade. A pessimista é exatamente isso, elas estão em extinção, elas começaram a sumir, começaram a ser pescadas. Lá embaixo, lá para o sul, eles colocam rede de mais de 40 quilômetros. E é como elas vêm de lá, isso a gente já tem bem Registrado. provado. Elas acabam parando e infelizmente não sobem Os mais. tagueamentos, então, vocês conseguiram delimitar as rotas que elas fazem, os Não, caminhos delas? Não. Não. Mas o que Não. se sabe sobre essas da Laje de Santos? Para Essas onde da elas Laje de vão? Santos, De onde elas elas vêm, vêm? porque o que que acontece? A gente tem 3 famílias distintas na costa brasileira. Ó. A gente tem uma família do sul até o sul do Rio de Janeiro. A gente tem outra família do sul do Rio de Janeiro até o sul da Bahia. E outra família do sul da Bahia até o final lá do Nordeste, por causa da coloração. Então, quando a gente ampliou, né, os registros e teve o cidadão cientista, isso foi muito importante, por isso que eu falo Os da mergulhadores ajudaram. fotoidentificação. Sim. Aí, A gente super. tem registros de mantas diferentes de coloração das mantas daqui. E mantas diferentes no Nordeste, diferente do que essas duas. Todas birostres, tá, Gabriel? E- Todas birostres. Aqui na nossa costa a gente só tem birostres. E uma coisa interessante de se falar que as raias do Atlântico, elas não se misturam com raias de outros oceanos, né? Não, Não. Elas Não ficam tem, exclusivamente aqui na parte do Atlântico Sul. sim. Sim. E não É tem só- registro também de uma espécie com a outra. Não tem Hibridismo. hibridismo. É. Não existe. Mas elas nem se misturam, ou se misturam, tipo, amistosamente. Não, também. Se mistura, Sim. tem alguns pontos de mergulho que dá pra você ver as duas espécies. Ah, legal. Ah, sim. E Não foi- aqui no Brasil, tá? Não aqui Tá, no Brasil. tá, Na tá, verdade, tá. nas Américas, né? Das espécies descritas hoje cientificamente, que são duas, a Birostres e a Alfred. Aqui nas Américas só tem Birostres. Ó.
Só tem birose. A Alfred não Quer tem. dizer, Então, há das controvérsias. descritas... Adoro as controvérsias da Paula. Cientificamente. Sempre tem alguma Porque aí outra a história. Andrea Marshall, né, que é a nossa parceira, que é a rainha das mantas, A Queen of Man. The Queen of Mantas, ela foi pra Moçambique, que a Paula estava até falando, acho que a gente não terminou, né, esse papo da Andrea Marshall. Ela foi fazer um mestrado em Moçambique, na África, com as mantas, e ela mergulhando lá, ela falava, gente, tem duas mantas, duas raias então diferentes. não tinha nada descrito, era só Birostres ou birostres. Alfred? Não, era só birostres. Ah, Não Até existia. 2009 era só birostres. É. Tinha estudo de... A raia manta era raia... na época, né, era manta birostris, o nome científico. E aí ela foi mergulhar e ela via mantas, mas dois animais completamente diferentes, com comportamentos, assim, diferentes. E ela falou, algo de errado não tá certo aí. No mesmo mergulho, ela via as duas espécies. Uhum. Então tem alguns pontos de mergulho no mundo que... É possível. que dá pra Sim. ver as duas espécies. E aí ela fez, né, estudo genético, e em 2009 ela teve a certeza de que Publicação. era uma outra espécie de raia-manta. E ela descreveu a segunda espécie de E ela manta, descreveu a que é a segunda. Alfred, e que são aquelas que são que moram no Recife, uhum. que estão sempre lá, e que tudo que foi estudado sobre raia-manta foi estudado em cima da manta Alfred. Alfred. Por quê? Porque elas estão sempre lá. A birostris, ela é oceânica. A gente escolheu o animal mais difícil de Pra estudar. Porque a gente, eles estão Gosta de numa aventura. época, eles não estão sempre, às vezes elas aparecem, às vezes não. E elas são passageiras, né? Então, a birostris, ela é passageira. Ela vai passar pela Laje de Santos. Se der sorte de você cair na água no dia, e na Sim. hora que ela tá ali, legal. E a Alfred, ela é de Recife. Ela A fica... Alfred é a manta recifal, então ela vai escolher aquele espaço, né, aquele local, e ela vai permanecer ali um determinado período de tempo. Um comentário besta. No Procurando Nemo, o professor é uma raia-manta, né? Não, é uma É chita. uma chita, é verdade, é verdade. Mas todo mundo fala isso por conta do tamanho. Não, que eu não lembro. Faz muito tempo, só que daí, Não, como falou do Alfred que era de Recife, eu falei, meu, se fosse uma manta, então seria uma Alfred do Procurando Seria, Nemo. É. seria. Pensou bem. Pensei bem, foi um- A manta aparece na Moana. Já Na estamos Moana. falando de filme. A Sim. avó da Moana vira uma raia-manta. É verdade. Ah, é verdade. verdade. Ele vai pras estrelas e forma aquela... Uma boa, boa. raia-manta. coisa Alfred linda. ou birostres? Ai, não dá pra saber. Pô. Não consegui identificar. E uma outra dúvida que a galera tem muito: manta e móbula. Explica pra gente. Manta e móbula, pode crer. A móbula, ela, apesar de ser da mesma família, hoje a gente não chama mais cientificamente de manta birostris ou manta Alfred. Ela chama móbula birostris e móbula Alfred. Porque um pesquisador, desculpa. Desculpa, Carol. Eu tô aqui só de olho, vamos lá. Um pesquisador conseguiu comprovar também geneticamente que elas são idênticas. Então ele. Semelhante. Geneticamente Não, é porque, assim, semelhantes né, com na- as suas devidas... Na biologia, diferenças. né, tem lá, agora eu vou dar uma aula de biologia. Por Isso, favor. Carol, bora. Vai lá. Por isso que Né, eu a trouxe. taxonomia. Tá vendo? Tem a família Mobulidae, que aí enquadrava, né, dois gêneros. O gênero manta e o gênero móbula. Então tinha as raias mantas, que é essas daqui, né, as pretas, grandonas, tudo lindo. E tinham 6 espécies de móbulas. E aí um pesquisador, um biólogo, que adora mudar as coisas, adora reinventar a biologia, ele fez um estudo genético que mostrava para ele que não fazia sentido existir 2 gêneros, separando, né, móbulas e mantas. E aí ele quis mudar e colocou todas as móbulas, né, num gênero só. E tirou, sinonimizou, que a gente fala, o gênero manta. Então, desde 2017, o nome científico das raias mantas viraram móbulas. Então, as 6 que Móbula já birostris, eram móbula birostris e móbula Alfred. Tá. Então, cientificamente, a gente chama de móbula. E a outra que a gente acha que é móbula, então? Então, Quem vamos é ela? lá. Aqui, o exemplar de novo. Vamos lá. Bagunçou tudo agora. Bagunçou Móbula. tudo. Pra gente vai ser sempre manta, tá? É, Tá bom. popularmente sempre manta. Sempre manta, Mas- porque mas- manta é manta. Se a pessoa viu uma móbula mergulhando, então ela sempre viu uma manta. Não. Não, ao Não, contrário. ela viu uma Ao móbula, contrário. ao Se ela viu uma contrário. manta, ela sempre Mas tá vendo uma móbula. morfologicamente elas são muito É, eu ia diferentes, chegar nessa tá? parte. Morfologicamente, a principal característica, você vê uma manta, você vê que ela tem a boca ventral. Ah,
boca frontal. Frontal, tá. Aquela bocona filtradora. De Você vê ela de frente. frente, você vê a boca dela. Tá. Na móbula, ela tem ventral. A boca dela é aqui. Então você já vê a diferença aí, Tá. tá? A diferença no corpo, né? O corpo dela, os chifres da móbula, eles são mais juntos, assim, né? Elas Isso, não a, têm... a cabeça da. a As móbulas cabeça. elas são menores, elas não chegam a 6 ou 8 metros igual as mantas. Beleza. E aí a cabeça das móbulas ela é menorzinha e mais achatada, assim, ela é mais mais prolongada acentuada, mais Tá. pra prolongada. fora do corpo, né? E o cérebro dela é menor também. É menor. Não Então é ela igual ela da não é manta. tão esperta igual a Não, manta, não né? é tão Não. sociável igual a raia manta. A coloração delas também pode ser bem diferente. Não é tá? um pouco mais marrom, assim, Mais mais verde, assim, mais- dentada? é. Um cinza, Mas a mais desbotado. principal mesmo é a boca, né? Tá, mas Então, a então boca essa aí frontal- que a gente costumava chamar de móbula, a gente pode continuar chamando de móbula? Deve. Sim, deve. Deve. Ai, boa. Deve. Deve continuar chamando de Beleza. móbula. E a manta de móbula. E a E manta a de manta móbula? de móbula. É só o nome científico que mudou, né? Assim, não muda muita coisa, tem todo um estudo genético e o próprio pesquisador fala que morfologicamente, né, quando a gente enxerga o animal, elas são completamente diferentes. Agora que a gente tá falando dos nomes, os nomes populares, né? Que a galera chama de raia-manta, a raia gigante. Tem uma série de... Jamanta. Jamanta, raia Jamanta, Raia diabo. diabo. Raia-diabo, tem umas... Não é popularmente, Vale tudo, chama né? como quiser, né? Mas é legal, mas é Dependendo pra do- a galera saber que a gente tá falando basicamente da mesma Da coisa, mesma né? De lugares coisa. diferentes que Mesma, elas tem são gente conhecidas que por acha outros que é nomes. diferente e não é. Sim. Eu já vi pescador falando, raia diabo. Aí no começo eu falava assim, gente, raia diabo. Aí eu, por Que que raia diabos é isso, diabo? né? Que diabos é raia diabo? Por conta do chifre dela, chifre. das nadadeiras cefálicas, né? É, Que e ela deixa quando- enroladinha e aí parecem 2 chifres mesmo. Às vezes tem Isso. aqueles vídeos, né, das mantas pulando, saltando. Uhum. Aquilo lá que eles mandam, que estão em cardume, tudo é móbula, né? Tá. Uhum. Vai, Certo, raia menores, manta, são... Essa de 8 metros não consegue dar esse jump Consegue. fora d'água. Sim? Consegue. Uau. Ela ainda faz melhor, mais bonito do mais que as É. bonito móbulas. do que as Aí- Tipo, cambalhotas aí e no- piruetas. Fora d'água ela vai parecer um disco voador de verdade. Aí né? abraço, Gente já do decola, céu. já vai É, direto deve- pro Deve espaço tirar o sideral. cabeção. Elas saltam de costas, né? As móbulas, né? Elas vão É. pra frente Uhum. e as mantas, elas saem da água de costas. Vocês estavam falando dos chifres cefálicos dela, que é uma coisa muito doida, porque elas giram, elas contorcem aquilo, né? E é uma experiência que a gente vivenciou lá em Revila, mergulhando. Que quando elas estavam rodeando a gente ali, a gente viu o tempo todo elas contorcendo aquilo. Por que desse movimento? Desse movimento? Elas usam a cefálica para se alimentar. Então, quando elas estão se alimentando na coluna d'água, elas estão com a cefálica aberta, né? Trazendo os plânctons. que Tipo elas como se são fosse um plân- funil, assim, E fazendo uma... exatamente, funil. um funil, É. direcionando É, a legal. água. Eles usam também, quando o plâncton está sedimentado na areia, elas usam como se fosse uma pazinha para levantar e se alimentar. E quando elas enrolam, né? Que acho que vocês viram esse Sim, Sim, enroladinho, esse movimento. bonitinho. para navegação. Ah, boa. Uma concentração. Então elas não estavam tentando te comer, já Não, quando não, elas estavam mexendo. ufa. Não é que ela tava brava comigo. Não. Não, elas estavam navegando, estavam. Não, de boa. muitas emoções aconteceram nesses mergulhos em Revila. Cara, elas olhavam no fundo dos meus olhos, assim, lá Quem leva uma dentro olhada do meu se coração. apaixona, né, Que Zé? isso, fiquei Se apaixona. alucinado, É demais. apaixonado e saía A da gente- água emocionado, cara. A gente fala que Impressionante, melhor do que a impressionante. gente vê o animal é o animal nos ver. Impressionante. E é impressionante porque com a manta você sente essa conexão com ela, né? Não é uma coisa que você está observando outros peixes, eles estão ali de passagem e você não faz a menor diferença na vida deles. E as mantas, elas te olham, elas sabem que você está ali, elas tentam interagir. E é uma coisa louca que a gente falou lá no começo, que os mergulhadores precisam tirar a foto da parte ventral delas e elas... Muitas vezes elas facilitam isso, elas passam sobre a cabeça Sobre do a cabeça. mergulhador E ficam, né? E às vezes param. E- Param, e- param. Nossa. É loucura. e sobre elas gostarem das bolhas, isso é uma verdade. É uma verdade. Que Se elas não gostassem, elas iam passam por embora. cima porque elas sentem as bolhas, não sei, acariciando, vezes- massageando, Às vezes elas têm alguma rêmora que está incomodando, aí as bolhas dão uma ajudam a mexida. mexer. E elas são muito curiosas, né? Não é à Uhum. toa que elas são maiores cérebros, né, dos peixes dos oceanos. Elas são curiosas, elas veem a gente como amigos. Infelizmente, né, nem sempre somos amigos. Mas elas veem Nós a gente tentamos, como né? amigo
Então, E elas Sim. estão lá mesmo curiosas. Pelo querendo menos ver o que nós, que a gente mergulhadores e mergulhadoras, tentamos o né? máximo Com essa amizade, né? certeza. E agora ainda mais, né? Depois da informação que as meninas passaram pra gente, né? Que é uma Puta, coisa que não é tão sensacional. difundida, né? Isso é uma coisa importante de ser dito e ser passado, é que a situação tá crítica, né? Então a gente precisa... A gente tem que ajudar. Co- né? como Demais. tudo no mundo, né? Precisa ser repensado a nossa forma de consumo, os hábitos de consumo, as culturas de consumo que precisam ser mudadas. exatamente. Então, para que a gente ainda tente ter um planeta sustentável, né? Que é uma coisa que tá cada vez mais difícil, né? Cada vez De mais acreditar difícil. nessa Eu tenho uma possibilidade. visão muito crítica, né? E a gente passou aí por uma pandemia que nos prova isso, né? Por que que veio a pandemia? Porque a gente não respeita, né? Aquilo que Deus colocou pra gente. Imagina, a gente come tudo que vê pela frente, destrói tudo que a gente vê pela frente. A pandemia veio para mostrar pra gente que a gente tem que respeitar um pouco mais onde a gente vive, o que a gente tem que compartilhar. O planeta não é nosso. É assim, o planeta, quando fala, vai acabar, não vai acabar o planeta, não vai acabar o mundo, vai acabar nós. Nossa, a gente Né? a gente tá de carona A nesse... gente está de carona. Vai tudo continuar e a gente vai acabar. E isso que a gente tem que ter essa consciência, né? Ah, vamos consumir peixe? Ok, eu gosto de peixe. Mas vamos procurar respeitar o defeso, vamos procurar ver se aquele peixe não está em extinção. Que nem vai começar o defeso do camarão. Teve lá no Mercado do Peixe em Santos, teve uma promoção de camarão, porque agora eles vão parar de vender. Eu achei bacana a atitude. Né? A cidade de Santos foi a primeira cidade que cortou o cação da merenda escolar, Do das município. escolas municipais. É Então, isso, são pequenas atitudes, né? são que tem pequenas que ser atitudes que feitas, mudam, né? né? Mas que tem um impacto gigantesco. Claro. Com E certeza. vários lugares que já têm se conscientizado também que a renda vinda do turismo acaba sendo muito maior do que da pesca, de Com várias, certeza. de Esse várias é um espécies. dos argumentos que a gente usa, né? Que se usa no mundo inteiro vários projetos contra a pesca intencional da raia-manta. Então, o pescador, ele tá ali com a intenção de pescar a manta porque ele vai ganhar um bom dinheiro, né? Mas o dinheiro que ele ganha morreu junto com a raia. Uhum. Porque ela Tá, não vai se acabou. reproduzir, que inclusive a reprodução dela é extremamente lenta. Né? Ela gera um filhote só, é uma gestação mesmo, que dura de 10 a 14 meses. Então, uma média de um ano, uma raia-manta Tem um nasce. filhote. tem um filhote. Nossa. E E aí- quanto tempo vive uma raia-manta? Tem registro por conta da identificação de mais de 40 anos, né? Mas a média de vida dela, a expectativa é de 20 a 25 anos. E a maturidade sexual dela tem uma ideia de a partir de quanto tempo A partir de 4 anos, ela 7 já... anos, Carol. A partir de 4, ela já pode ser considerada madura sexualmente. E a partir do 6 pro 7º, que que ela ela vai já se é acasalar. considerada adulta. Tá, que ela tá, começa que ela já pode procriar. Mas mesmo assim, é um filhote a cada gestação? por ano? Um filhote por E gestação. tem um e- período de 2 anos que ela fica então. de resguardo para gerar o próximo Nossa, filhote. isso não ajuda nada Não. na reprodução Não, da porque se espécie. você né? pensar, Se- cada- Sendo delicado, otimista, numa cara. vida de 40 anos, ela teria uns 15 filhotes, 10 Nossa, filhotes. sendo muito otimista. Muito Sendo otimista. otimista. Se der tudo certo. Se né, der cara? tudo certo. É. Deu tudo Ela não for pescada no meio do caminho. Exatamente, E exatamente. falando sobre filhotes de raias-mantas, existe um lugar que elas gostam mais de dar à luz aos filhotes? Você sabe alguma coisa sobre Aí, isso? aí é uma incógnita. Incógnita. É? Como a gente falou, tudo que foi estudado sobre Mantel Fred, Tá, né? tá. Então ela tá lá, ela vive lá ela tem o acasalamento, provavelmente ela se isola para Pra Não, acasalar, bebê. tá? E ela tem a gestação na barriga, não é ovo, né? não, Não é Pra ovo, galera, é uma... É que eu não vou dar outra aula de biologia. Fala Mas aí. não, é uma gestação. Gestação, É um saco uterino que ela tem. Né? E é um único filhote, porque ele já nasce com 1,5 m. Isso que eu ia perguntar, ele já nasce pronto pra vida. Ele passou 12 Pra meses vida. esse desenvolvimento na barriga da mãe. Não então tem ele que já ficar já aprende junto a com a se alimentar. mãe, Não assim, tem cuidado não. parental.
Vai que tem vai. porque Acho- não é mamífero, Partiu. né? A Raia Manta fala assim, chega de você, Ele né? já sai treinado, Já bicho. Não precisa sai pronto ficar pra- mamando. Já Sim, nasce com filhotinho. 1,5 m, pô. Já vai embora pra vida, meu filho. Já vai embora que... Tchau, adeus. Mas não se sabe, então, assim, Não, existem berçários. sei lá, se é na profundidade, ou se é no Mas raso, ou se é... uma curiosidade, quando nascem, eles ainda mantêm um tempo em contato com a mãe pra aprender a casa? Não, Não. saiu e vai embora, cada um no seu Não, canto. Partiu. Natureza que cuida. Porque várias espécies as mães ainda ensinam a caçar, a se Mas são os comportar. mamíferos, né, Gabriel? Mas- Que estão lá, mamam, que nem filhote de tartaruga. A tartaruga vai lá, bota o ovo e tchau, Tchau. Mason. É verdade. O mamífero tem esse cuidado parental porque ele depende do leite da mãe, né? Uhum. E geralmente, quando não acontece isso... E vocês já conseguiram bióloga- registrar algum nascimento de uma raia? Tem um vídeo, né, que a gente tem do aquário no Japão, Ó, de um aquário. 2006, um aquário. Cara, Já gigantes esses Fred. aquários, né? Eles têm que ser muito grandes ser pra grande. suportar uma raia manta. Mas a fêmea era pequena, assim, até. Ela tinha 4,20 metros. Pequena. Talvez dentro do aquário ela não se desenvolva na totalidade Não por causa se da... desenvolve, do exatamente. E o espaço, filhote né? nasceu com 2 metros. E esse vídeo dá pra assistir também no YouTube, onde é que a gente acha? Dá. Aí, produção, vamos acho colocar que aí. aquário de... Mas vocês acham que essa reprodução se dá em profundidades maiores ou em lugares que ainda não foi identificado isso? Então, tem especulações, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma especulação de que elas entrem... Porque, não que elas entrem. Elas entram no estuário ali de Paranaguá, por exemplo. No litoral norte do Paraná. Porque lá elas saltam. Porque elas saltam o que a gente E estava esse é um falando. dos comportamentos que a gente acredita que seja de... para parir, né? Pra parir? Pro filhote sair Então ela com- salta ainda grávida? A gente Talvez. não sabe, a gente não sabe. Caraca. Mas Não, o único não tem. lugar Ela que elas salta pra- saltam... Pra Pra expelir o parir. filho, meu. Pra tentar Pra- ajudar É, a menina Tem pra várias, sair. tem Tem várias várias especulações. teorias. Tem uma galera que fala que é pra tirar Interessante. parasita, tirar rêmora, Tá. essas coisas. E aí, como é um estuário, não tem como mergulhar. né? Não dá pra Não saber. dá pra saber o que acontece depois que elas entram no estuário. Então, acredita-se que seja pra reprodução, né, pro nascimento. Porque como a gente não tem registro onde elas aparecem, né, quando tá mergulhando, acredita-se que você pode ser aqui no Brasil. Porque elas têm comportamentos diferentes também, né? Sim. E é muito legal porque é um bicho muito misterioso. Né? Tudo como no meio aquático, né? Fundo ainda do é mar. tudo... A Pra gente tá você engatinhando ver, né, pra Gabriel? descobrir as coisas. Descobriram uma nova espécie em 2009. Esse pesquisador, esse biólogo, recategorizou e renomeou em 2019, 2017. A gente está descrevendo uma possível terceira espécie de manta que vai sair agora a publicação, ou seja, a gente não sabe nada. Aonde? Queremos ver. Onde ela tá? Pode falar? Mas Pode onde ela está sendo falar. estudada? Pode falar. Pode Atenção, falar. mergulhadores, nova Andrea, manta no pedaço. não, a Andrea Não, Marshall, vamos isso, lá. mas faz um tempinho já, né? A Andrea Marshall, ela Já estava uns 6 estudando as mantas do Caribe, né? Tá. E aí ela, nessa mesma pegada de tem coisa diferente, tem alguma coisa aqui que não é, ela fez os estudos genéticos e descobriu que é uma nova espécie. Então a gente sabe que existe uma Já tem um espécie. possível nome dessa espécie, não? Não tem, ainda tá com Ainda em está fase de uma descrição, incógnita. é uma incógnita. Já se Mas- especulou Não- de órnea, mas ainda ela não sabe, porque ainda a gente não conseguiu descrever. Mas essa manta que ela falou do Caribe, lembra que eu falei no começo aqui que tinham 3 famílias no nosso litoral? A terceira família, que é lá no Nordeste, é a mesma manta que ela está estudando no Caribe. no Ou Caribe. seja, essa manta, Pode como ser. tem... como Lá em Noronha, talvez, aparece dá pra gente Noronha. encontrar. E no, As e no neuronas. Caribe é uma coisa comum os avistamentos de manta? Não muito, né? Porque a recordação que eu tenho de avistamento de manta foi nas nossas viagens de Curaçao, que tinha aquela ilha que chamava Clen Curaçao, que era um dos poucos lugares que a galera Via manta, tinha né? um costume de se encontrar mantas Não era nada nessa em ilhota. volume grande, Não, né? mas Mas de era- vez em quando via, né? É. Verdade. Eu Então tive pode ser uma- essa terceira espécie aí. Sim, que ela é um pouquinho menor, mas maior que a Alfred. Ela fica mais ou menos no meio entre a Birósteres e a Alfred. Tá. Por quê? A Birósteres é a maior. A Birósteres é a maior. A gente tem
A raia-manta não possui ferrão, né? Essa é uma pergunta que todo mundo Boa. faz. Raia-manta não possui ferrão aparente, mas ela tem um ferrão que foi calcificado com o tempo. Então, se você observar nas mantas que vocês viram, você vai ver uma pequena calcificação, um calombinho aqui no final, no começo, né, da cauda, que é o ferrão que ela já possuiu em algum momento da vida, né? Isso na Birostris ela é bem aparente. Tá. Na Alfred, ela já não tem mais. Olha. Nessa terceira espécie, ela tem, mas é bem menor. E a evolução dela fez com que ela não tivesse mais o ferrão. E qual é o predador natural da manta? A Tubarões orca e tubarão. A orca e tubarão, basicamente. Ela tá quase no topo da cadeia. Na verdade, Apesar de ser filtradora, né? Apesar de ser filtradora. o tubarão e a orca vai lá, arranca um pedaço, um naco dela. Se for das nadadeiras dela, ela é tão maravilhosa que ela consegue se regenerar. Se for do rabo, não tem como, mas ela continua. E ela sobrevive. Ela, não sei se vocês já viram foto delas toda retalhada. Elas acabam Ela se sobrevivendo às mordidas. Então ela serve o tubarão, mas ela continua lá Então o viva. tubarão nem come E ela tão inteira pra grande, sempre né? ter um snack. Pra regenera, ele vai come de novo um pouquinho. É que na verdade. O tubarão é oportunista, né? Sim. E a raia-manta ela consegue navegar muito, muito rápido. Uhum. Então, e a maioria dos registros é em Alfred, que é a manta recifal, que é a manta que fica tá. mais paradinha ali. E aí ele vem por trás, porque ele também não é bobo, e dá uma mordida. Aí a raia-manta Tchau. Se manda. fala assim, Se tchau, manda. não vou E ficar tem, aqui pra... e tem alguma espécie específica de tubarão que morde elas ou... Não. Não, o tigre, Tigre, talvez, né? geralmente. Sugeriria. Eu já tenho mordida de cabeça chata. Eu tenho uma pergunta legal aqui do mergulhador que mandou pra gente, do Rafa. Ele falou sobre a coloração de uma raia cor-de-rosa. Que história é essa? É brincadeira dele ou isso aqui é verdade? Se sabe por que ela é cor-de-rosa, se é por conta da alimentação, se ela é assim mesmo, de natureza. Ela é lá na Austrália, né? Na Austrália, encontraram uma pink Encontraram uma manta. Ela, tanto que É ela mesmo? chama Pink manta. Jacques Clouseau. Ela é uma mistura do Jacques... daquele inspetor Clouseau, né? Da Pantera Da Pantera Cor-de-Rosa. Cor-de-Rosa. E do Jacques Cousteau. Então, Jacques Jacques Clouseau. Clouseau. Já cruzou. Mas agora, por Mas causa ela- da coloração, a Carol, nossa bióloga... Mas é vai dar um indivíduo só, É um Carol? indivíduo só. Ela- Não, é a raia ela- mais... não é que é uma a raia-manta- família, Mas Não. ela Não. não se alimenta de flamingo, não, né? Não. Porque o flamingo, pra ficar rosa, ele come um Pra ficar crustáceozinho Um crustáceozinho, é. que dá coloração Que na, dá na- coloração. na- na pele deles, No né? caso dela, não. Não. Não, o dela ela é especial mesmo, ela tem uma irritação na pele, né? A pele dela que é vermelha. É uma irritação. Fica rosinha, né? Então é nítido ver. Não é um rosa também, um Tá. pink, um rosa E chamativo. é o único... É o único O indivíduo. único indivíduo, indivíduo. uma o só. único indivíduo registrado que tem essa coloração. E ela é- E ela é Alfred, Ah, boa. por isso que você sempre consegue ver. Ela tá sempre lá naquele Recife, ela é muito fotografada pelos mergulhadores. mergulhadores. Sim. E nessa doideira de cor, existe raia albina também, não? Já tem Sim. avistamento? Não, albinismo, Sim. Toda Comprovado. branca, branca, branca. Opa, me manda esse artigo Sim. que eu quero ver. lá na Costa Uau. Rica, eu tenho Artigo. esse registro. Ela era branca em cima e embaixo, Carol. Sensacional. Tem Eu a... tenho esse registro. Estamos causando a discórdia. Ó, né? Discord, é esse Peraí, que gosta. agora a educadora que habita em mim. Vamos tá? fazer o seguinte, ó. Albina eu nunca vi, mas eu já vi uma Black Manta, que é aquela totalmente Black Sim, é normal. São é lindas, melanística. espetacular, né, cara? A Black Nossa. é normal. Que é um excesso de pigmentação. Mas essa aí albina poderia ser o foi contrário. na Costa Rica, na Isla Morcégulos, que fala Morcégulos. Morcílagos. Morcélagos, é. Mi portunhol é fluente. Do portunhol. E ela era branca, tanto que pensava que ela tava de cabeça para baixo, mas não, ela tava normal, navegando de dorso. Ela era branca em cima e branca embaixo. Uau. Albina, vou te mandar esse registro, Carol. Aí, Não. Carol. Mas. Aí, Carol. Treta. É isso aí, Carol. Ai, a bióloga Vamos ver, aqui. vamos ver. A bióloga já. Mas é uma foto. Mas não tem comprovação. Fizeram estudos com ela? Ah, não. Né? Ah, Também, então, pelo mas amor é de isso que eu Deus, tô né? falando. Ai, Comprovado bióloga, olha. Porque mesmo, ela não... tem. Talvez não fosse albina, só tivesse... Não, é fosse porque branquinha. assim, tem as variações de coloração, né? Essa daqui, a preta, com duas manchas brancas em cima, é a coloração normal. Aí a gente tem a melanística, que é a black manta, que os mergulhadores surtam, né? Que é a Nossa, paixão. bonito Que é demais. linda, não.
Então, eu não consigo pirar na Black Manta. Eu gosto da Mas nós vamos levar você a mergulhar. Já mergulhou com a Black Manta? E foi uma pergunta que eu fiz pras meninas. Nós vamos levar Mas eu já vi Raia Manta. Não, mas a Black Manta é Mas que ela é assim... Eu ela vi tem uma- também, essa eu vi. Foi o último... Antes de a gente começar a gravação, eu perguntei pra elas, quando a gente tava em Revila, não sei se você lembra, mas as Black Mantas, elas eram menos sociáveis que as normais. Tem razão. Elas Um não pouco mais desconfiadas, elas não parece, se sabe? misturavam tanto. E ainda eu perguntei É antes de estranho começar, também. porque se tinha alguma coisa relacionada a isso. Mas elas falaram que não, que só a gente pegou uma manta esquisita mesmo. Ah, é? Ó, é legal falar um pouco sobre Revila, né? Esse arquipélago que fica no Pacífico do México. Eu acho que vale a gente pontuar, na verdade, os principais lugares que a gente pode encontrar as mantas, né? Sim, que obviamente sim. Revila Boa. tá no... A galera perguntou Com isso aqui certeza. também. Só queria falar um pouquinho sobre essa viagem. A última viagem a gente foi pra lá, que a gente tava em 22 mergulhadores. Era um grupo grande de mergulhadores e mergulhadoras e todos tiveram essa sintonia especial. Essa conexão essa com elas, né? conexão Com as mantas. com as mantas. Então é algo, realmente muito Alguns surreal. saiu falando, eu não gostei das mantas. Não, Não tem como. impossível. Que é o que a gente falou antes, né? Porque a conexão que elas têm de você sentir que elas estão olhando, o entendimento que elas têm por você lá embaixo, que não é só um bicho de passagem, olhou desconfiado e foi embora. E não é aquela coisa de momentânea, sabe? O bicho passou e foi. Elas ficavam uns 40, 50 minutos de mergulho acompanhando os mergulhadores e cada mergulhador tinha o seu tempo de atenção com ela. Elas passavam, olhavam pro mergulhador, interagiam, brincavam. E quando a gente e era muito Exato. louco, né, Zé? Quando a gente ia embora, tava na parada de segurança, elas subiam pra parte mais rasa, acompanhando os mergulhadores. A gente Não tava embora. na superfície, elas estavam passando embaixo e olhando com um olhinho do tipo, por favor, não vai embora não, fica mais um pouquinho. Era uma coisa muito doida, meu. No meio em determinado momento do mergulho, no começo, o mergulho na verdade se invertia. A gente começava mergulhando com elas, mas daqui a pouco você percebia que elas estavam mergulhando mergulhando. para ver a gente, sabe? É, Era muito muito louco. louco isso. Então, É muito impressionante. especial. Sensacional. Mas aí a questão do cérebro, nós falamos isso já? Ou foi antes do papo? Que ela tem maior cérebro e essa Entre conexão os peixes. talvez possa ser explicada por isso, né? Sim. Sim, o cérebro dela é bem desenvolvido. Tamanho de estímulos neurológicos que elas têm. Não Isso- dá nem para estudar direito isso, né? Já colocaram alguma máquina para tem estudar o cérebro tem um das estudo mantas? que é onde foi, né, feito o tamanho, a medição, e falou, olha, ela tem um cérebro maior dos peixes que existe, né? Mas aí foi um cérebro estudado. Em comparação com o nosso cérebro, assim, seria como É, se a a gente tivesse uma comparação cabeça com- que tamanho? Ai, Tipo assim, Aí você Tá complicou. bom. pegou, aí você complicou. pegou. tipo 5 vezes maior. No nosso curso Cidadão Cientista, a gente tem uma foto do Ótimo. cérebro. Tem uma E foto. eu Então vamos posso fazer ver esse se eu curso te aí. mando essa foto para colocar Esse curso na já rolou edição. nas escolas e a gente vai continuar fazendo. E- Se e- vocês e- estão legal. fazendo ainda, né? Sim. Tá. Beleza, beleza. E vamos explicar como é que a galera faz pra participar desse curso. Boa. A gente tem uma videoaula que está desatualizada agora, mas só para ter uma introdução é bem bacana assistir Já, no já nosso tá parecendo a site. terceira espécie, né? Então, muita coisa mudou. Atualizar. É nosso A Carol tá aí site agora, mantasdobrasil.org.br. Aí vai lá em Cidadão Cientista, videoaula. Aí assiste a videoaula, é 10 minutinhos, 10, 15 minutos, faz uma provinha Tem que e aí passar. se acertar 70%, passa e tem um certificado. Ganha um certificado, a pessoa se torna um cidadão. Cidadão- cientista. Sensacional. Muito legal. Pelo menos mostra como faz a foto, fala da Claro. diferença das espécies, diferença de módula. Ah, e aí, importante, legal, vamos mergulhar aqui no Brasil, né? A gente encontrou uma manta, tiramos uma foto da barriga da manta. Maravilha. E aí? O que Pra fazer? onde a Que gente fazer? manda? No nosso site, A- Mantas do a- Brasil. além de postar no Instagram. que- Além de Claro. postar no Instagram, marcar o projeto. Boa. Vai lá no site, tem o BBM. Vai estar a sigla, né? BBM, que é o Banco Brasileiro de Mantas. Ó. E aí a pessoa, né, vai lá, manda foto pra gente, fala, aí tem todo um formuláriozinho, né? Onde foi avistado, se tiver todo tipo de informação, data, hora, profundidade, Temperatura. temperatura da água, né, o comportamento, se o animal foi arisco, se não foi, tudo mais. Foto, vídeo, o que puder mandar a gente, né, aceita. Tá. E aí, os responsáveis pelo banco, né, os pesquisadores, eles vão analisar se é um registro novo ou um registro que já está cadastrado, Uhum. né? E aí, se for um registro novo, quem tirou a foto pode batizar o animal. Então, Uau! cada raia-manta tem um nome Tipo Zé diferente. Gumanta, assim? Sim. É, Zé Guzinho. Zé Guzinho. Zé Guzinho não, bem maior que eu, pô. Vai ser Zé Guzão. Mas é um nome carinhoso, meu. Que legal. É muito legal. Então a gente pode batizar as mantas novas. Com certeza, com certeza. E aí ela ganha um número de RG mesmo, então é a manta 181, né?
A gente tem mais de 180 registros. Ela podia ganhar um CPF pra tirar um cartão de crédito no nome dela, já que Não tá falando de cartão de crédito. O cartão de crédito sem limites, por favor. 180 Manta- registros só no Manta litoral Card. brasileiro. Isso é tá? do Brasil, é Do isso, Brasil. boa. É, do Você litoral queria brasileiro pontuar. a gente tem. Tá. É muito pouco, porque o nosso litoral é muito grande, né? Mas é a força e o compartilhamento de informações é a Claro. maior ferramenta para a gente ampliar aí. esse Mergulhadores e mergulhadoras unidos. E hoje Vão cada vez ajudar mais, muito né? nisso. Com acesso que a gente estava falando, né, das câmeras subaquáticas, Com hoje é certeza. super acessível. Todo mundo que mergulha praticamente tem uma. Tem, porque todo mundo quer postar no Instagram, né? Exatamente. Nas redes Lógico. sociais, então já A gente aproveita precisa que tá registrar ali. nossa manta, José. Vamos achar uma manta. Vamos Ah, achar, por claro. favor. Missão. Dive for Fun, manta. Por favor. Sim. Não é. Top. Manta for fun. Manta for Fun. Manda por fã. Aí, ó. Vamos falar sobre aonde os mergulhadores conseguem mergulhar com mantas, então. Muita gente perguntou lá. isso, Vamos né? lá. Então, Laje de Santos, infelizmente, a chance Olha, está pode baixa, até mas correr A o esperança risco de de. morre, vai. isso para quem mora em São Paulo seria o mais próximo. É, né? a nossa dica Sempre é. existe a possibilidade de. Sempre. Eu já mergulhei com elas lá. A nossa dica, eu Faz tempo lembro. já. Você não batizou Lembro. a sua? Não tinha GoPro naquela época, não tinha nada. Só Mas estava eu guiando o lembro, grupo, mas eu mas eu lembro. lembro. Alguém registrou e batizou nesse mesmo Nesse dia. mergulho. Sim, justo. Vacilou, hein, José? Alguém Perdeu. levou o nome. Olha, Laje de Santos, Queimada Grande e possivelmente Ilhabela, que elas também estão aparecendo bastante lá. Tá. Tem Vamos até um ampliar projeto agora. estudando, mas eles pegam mais elas só aparição de linha d'água, né? Porque não estão em pontos de mergulho. Mas em pontos de mergulho, minha dica para quem vai para Laje de Santos no inverno é afastar um pouco da pedra, sair um pouco e olhar sempre para o horizonte na coluna d'água. Né? Não ficar só nas pedrinhas olhando, procurando peixinho, morena. Dentro do buraquinho não vai ter manta, E com você certeza. tinha comentado que elas justamente vão para a região da laje por causa da diferente temperatura na água, nas termoclinas. Elas costumam navegar entre as duas, ou acima, abaixo da termoclina? Não tem... Não tem. É só pelo nutriente que tá... Sim. Elas acompanham essa linha. Esse ano é ano de laninha, né? Provavelmente as águas aqui do Atlântico vão estar mais quentes, vai ser mais difícil. Ao contrário da água do Pacífico, que vai ficar mais fria, a água do Atlântico é mais quente, né? Então esse ano acho que vai ser um pouco mais difícil avistar, mas nada é impossível, né? Mas é um ano de laninha, eu acho que o avistamento vai ser mais escasso esse ano, E aí a gente ampliando um pouquinho a região, aí quando o pessoal vai para o Nordeste, Então, elas Onde a gente começaram a encontra? aparecer muito lá em Salvador, Salvador, na ilha de Taparica, ó, Abrolhos, sim. Abrolhos gente também lá nos naufrágios, tem legal. bastante registro lá. Alguma época, na mesma época talvez? Ou não? Lá para Abrolhos elas apareceram mais na época da Páscoa, né? Um pouco antes? Abril, Tá. Salvador é essa época. Essa época elas estão aparecendo. Talvez elas saiam de Abrolhos e vão pra É. lá, porque é a mesma família. Ah, tá. Entendeu? E Legal. aí, lá para cima, Nordeste, como essa outra espécie que a gente está estudando, elas não têm época. Elas aparecem durante o ano Sempre. inteiro. É isso Então, que a gente essa é gosta. outra característica que a gente notou. Ao contrário da birostra, que só aparece naquela época do ano, em Noronha ela aparece sempre. Top. Eu já vi lá em Noronha, Paulette. Lembra? Sempre quando eu vejo, eu ligo pra Paulette, Paulette, achei a manta aqui. Ela fala assim, e cadê a foto da barriga? Cadê não a tem, foto? não consegui. Elas são mais ariscas também lá. Bem mais ariscas. aí. Mas Noronha é um pouco mais comum, entre aspas, né? O avistamento delas. Entre aspas, né? Mas é o lugar Noronha que... é muitos pontos de mergulho, né? Sim. Vamos falar sobre você uma... cair- E tem mergulhador o tempo todo na água, então talvez por isso que tenha uma... Exatamente. Tudo isso é levado Exatamente. Sim. Teve um pessoal que perguntou sobre aquela interação das raias mantas lá no Havaí, naquele mergulho noturno. É um mergulho muito famoso. Muitos mergulhadores Na ilha de Kona. Kona. escolhem ir para lá para Maravilhoso. ver esse fenômeno. Tem vários vídeos na internet, né? Realmente é muito bonito de se ver. Né? Pelo que eu entendi, são luzes que o pessoal coloca na água propositalmente, que fazem os nutrientes irem até as luzes, Levantarem, e aí né? os nutrientes chamam as mantas. É isso Sim. mesmo, né? Isso mesmo.
Boa. Maravilhoso. Maravilha. Já foi lá, Paulette? Já mergulhou? Não conheço. Vamos lá, eu também não, nunca mergulhei. Bora? Bora, Monta partiu. uma aí. Agora. Eu vou- Em breve, meu. Em breve. Eu vou Havaí, mesmo. putz, tá na lista, assim, de uns destinos de mergulho que Nossa, merecem eu sou nossa louca pra visita. fazer esse mergulho noturno. E é muito legal, porque é uma interação produzida pelo homem por causa das luzes, mas que faz com que se torne famoso o animal, a interação, e que as pessoas conheçam, conscientizem, claro. queiram proteger o animal. Então isso tudo é válido, né? Tudo legal pra... Com certeza. Com certeza. Apesar de ser uma interação, né, que Artificial. o homem Produz, montou, né? Exato. não traz nenhum mal pro animal. Muito pelo contrário, é isso que você falou. Mas se for bem organizado também, né? Você tá chamando turismo, Isso. né? Tá preservando, porque lá é altamente preservado. Se matarem um animal, eu garanto que vão matar o cara que matou, porque sim. tá tirando sustento de um monte de gente. Não, E- e traz o conhecimento do animal para muita gente, e que muitas pessoas consigam vivenciar a experiência de ver esse animal na água e passar isso para frente. Então, cada vez Exatamente. você vai semeando, né? É porque só preserva, né, o que conhece. Sim, Porque a pessoa não exato. conhece, ela não vai querer cuidar, não vai querer ter uma atenção maior. E, Quanto mais pessoas conhecerem as mantas e o oceano como um todo, né? Que a gente fala também, vamos preservar a raia-manta, mas se o oceano, lá onde ela vive, não tiver saudável, não tiver limpo, Não né, vai adiantar não ela adianta tá- nada. Não Ela adianta muita tem coisa. muita manta e não tem um oceano para ela sobreviver. Claro. Então, quanto mais pessoas entenderem que o oceano, né, tem essa importância, conhecerem, né, de qualquer forma, ajuda. E aí, vamos jogar uma polêmica de leve aqui, ó. então, Ih, falando polêmica. sobre as raias de Kona Já desse criou mergulho uma noturno, polêmica que eu e ela, do albinismo. Mas vamos lá, outra. Daí a gente próxima, conversa depois, próxima. há um tempo atrás rolou no Brasil uma interação noturna com as mantas em Noronha, por um fenômeno que eu acho que um holofote se voltou para a água e elas começaram a aparecer naquele lugar, né? E começou a ter uma interação parecida com Kona, e acabou... Acho que a Paulette pode explicar melhor pra gente o que aconteceu, porque acabou que nunca mais ouviu falar, o negócio não foi pra frente. Tentaram, na verdade, fazer que se tornasse uma coisa turística e não virou. Seria, assim, maravilhoso, né? Se tivesse feito um estudo bacana, num local seguro, e tivesse mesmo progredido com essa ideia e atraído mais as mantas e o turismo para avistá-las, que nem é Kona. Porque Mas esse acontecimento foi acidental, na verdade. Foi Não foi acidental. proposital do homem tentando trazer ela. Onde aconteceu foi lá no Porto de Santo Antônio, né? Onde tem muitas poitas, muitos barcos lá naquele local. As mantas começaram a aparecer, realmente foi um espetáculo, todo mundo começou a pirar, né, a ideia? pirar. Uhum. Eram 2 indivíduos que apareceram lá, que já tinham sido registrados anteriormente pelos mergulhadores e passaram pra gente. Não me recordo o nome deles. Nossa, não. Foi Mas- batizado pelos mergulhadores lá que avistaram. Mas já deu pra ter Super- certeza se era a terceira espécie? Com esses poucos Sim, avistamentos? Sim. Sim, Ah, e tanto que a gente até contribuiu um chegou pouquinho, a então, coletar para o estudo. Tecido, material, tecido né? para o estudo e está sendo ainda analisado por DNA. Uhum. Vai ser uma das ferramentas que vai chegar, Boa. né? Se Deus quiser aí em breve, né? Já está demorando tanto, mas se Deus quiser em breve, a gente faz questão de dar notícia, porque a gente sempre acreditou em compartilhamento de informação e não engavetar, né? Uhum. Então a gente ainda não publicou nada porque não foi ainda homologado, né? Oficialmente. Mas esse holofote estava voltado para a água, muito próxima das embarcações e das poitas. Esses indivíduos que já foram registrados anteriormente, que começaram a aparecer lá, o nosso pesquisador e mergulhador, o biólogo Léo Francini, foi lá para Noronha para registrar isso e para coletar esse material. E a gente foi consultado pelo ICMBio de lá para analisar, né, a questão. situação. E a gente foi contra. Porque esse mesmo animal que foi registrado outrora, né, pela essa mergulhadora, ele apareceu todo estrupiado. Ele pena. foi registrado com vários marcas Machucado. de cortes. Machucado. Tava todo arranhado, todo quase morto. Ele tava moribundo mesmo. Próximo. Quando o Léo foi lá, ele tava quase próximo mesmo à morte. Então, lá, proveniente dos hélices dos barcos que ficam ali perto dos hélices, das poitas, né? Porque eles estão dando looping. Uhum. Né? A gente tem um registro de uma manta
de lá do Porto, que isso há um tempo atrás a gente até usou esse registro para ilustrar, que ela realmente foi lá dando looping de alimentação, ela se enrolou numa poita Putz. e graças a Deus o mergulhador foi lá e conseguiu salvar. A gente tem esse registro, esse vídeo. Ele salvou e a manta se salvou também, graças a Deus. Era o que iria acontecer com elas lá. Então a gente foi contra essa iluminação, mas a gente Claro, se naquele colocou à local, daquele disposição, jeito, se vamos dizer, mal tivesse feito. interesse, Né? a gente podia estudar um local mais seguro, ou uma coisa melhor. Pra Porque o desenvolver isso. nosso objetivo de vida é fazer com que o turismo de contemplação seja mesmo a ferramenta para preservação. Porque a gente estava falando de Moçambique, né? Lá muitos pescadores que coletavam esses filtros se tornaram guia de turismo de observação de raia manta. Ah, que E legal. hoje eles olha que ganham bacana. muito mais dinheiro e muitos outros mantendo elas lugares. vivas. Mantendo elas Esse vivas, mesmo exatamente. lugar que a gente vai E- para Yang era uma vila de pescador, é uma vila de pescador, mas eles preservam a raia manta como turismo de observação também, Legal. né? Então muitos lugares já Entenderam. entenderam essa e é isso que a gente questão. quer trazer para o Brasil, Eles né? conseguem ter um ganho recorrente, levando o turista sempre para lá, não Sim. só... O animal vivo vale muito mais do que o Claro, animal porque morto. o dinheiro sempre vai vir do turismo, o animal abatido é uma vez só. Vocês sabiam, vocês que trabalham com isso, que a maior indústria do mundo é a indústria do turismo? Pois é. Maior do que a do petróleo? Pois é. Sim. Então, E os mergulhadores contribuem para isso pra Muito. caramba. muito. E É isso aí. esse é o nosso objetivo E de cada vez vida. mais, né? Porque ainda mais que o nosso esporte é um esporte de contemplação, né? Nosso objetivo é ir contemplar os animais, Sim. Exatamente. os comportamentos. Então, tudo Sim. gira em torno da contemplação. A gente precisa que... Exatamente. Quanto mais mantas, mais mergulhadores fazem curso de mergulho nas escolas. Exatamente. É isso aí. Pô, que maravilha de papo, hein, cara? Muito legal, né? Top. E a gente começou, só, Que a só, gente só, esqueceu? só pra gente pontuar, a gente tá falando dos highlights, dos principais lugares é, do mundo boa. para se mergulhar com a manta, então que o Ah. mergulhador pode encontrar. Que a Vamos gente lá. falou, Revila. que a gente começou com a nossa querida Laje de Santos aqui no Brasil. que Aí já fomos foi Vamos crescendo. começar pelo Brasil. Estávamos no Nordeste, Noronha. Vamos sair do Brasil agora, então. Vamos sair do Brasil. Revila, Revila que é o é o point, né? Point. o arquipélago de Revila Gigedo, que fica na Barra Califórnia, né? Que é o Pacífico mexicano. Lá é um dos Espetacular. melhores lugares para ver a manta birostris, né? Porque a manta birostris é aquele animal sazonal que não aparece em todos os mergulhos. Então, Uhum. você tem a época certa e elas estão sempre lá. Qual que é o custo-benefício? Água quente, azul, né? Delícia. Lugar super selvagem. Livre a bordo inóspito. delicioso. Livre a bordo espetacular. É. Delicioso. E a interação com vários outros animais, né? Tubarão-baleia, várias Sim. espécies de tubarão, Jubarte, golfinhos, jubarte. golfinho, Martelos, Putz, viu? martelo. É uma viagem incrível, única. Vale, Esse é vale um muito lugar a pena. maravilhoso. Vamos falar só de Mergulhadores- manta birostris, tá? Tá, Segundo lugar, Equador. Equador. Isla de La Plata e Barro Copi. São as maiores mantas e a maior agregação de raia-manta do mundo. Tipo quantas, Paulette? Putz, Dá uma noção do tipo assim. Um mergulho. No Brasil, a gente tem lá o banco catalogado com 180, mais ou menos. tem falado. mais de 5 mil. Mais de 5 mil? Mais de 5 mil catalogados. Espetáculo. Zé, Tio, eles têm 10 anos de de projeto. Você tem o número de Revila? Quantas Não catalogadas tem? tenho, mas eu posso Mas é pesquisar isso bastante para também, vocês. né? Mas é bastante também. Mas, putz, que demais. Equador, elas estão Uhum. no topo Da concentração. da concentração no mundo. Mas a água é fria, é escura, Tá. corrente, é aquele mergulho punk, né? Não são os melhores A hospedagem, assim, não é Rústico. top, é tudo rústico, meio Tá, roots tá. mesmo. Então, Aventura. falo Revila como top por causa de Pelo tudo, conforto. né? Por tudo, por É. toda a mordomia. Galápagos tem um lugar bacana também, que se vê raia-manta, não é sempre frequente, mas tem. Costa Rica também, se vê muito Isla de Cocos. Eu vi, e eu vi essa- uma, eu vi uma manta em Isla Cocos, mas Murciélagos. foi uma única só ali tá passando. Mas geralmente se vê. Em Galápagos no ano passado a gente viu uma também que na verdade era uma móbula, né? Era uma abóbora. Em Galápagos. Sempre é uma móbula, na verdade. Sim, agora Mas você era uma mobulinha, Era uma mobulinha.
E pra quem quer ver a cor-de-rosa, Ásia, certo? É, Austrália. Austrália. Ah, pensei que era lá E em... nas Maldivas Também. se vê mais Então, a agora Biróceres? vamos lá, vamos Vamos pra Maldivas. Vamos Ou assim que se pra faz? mudar de oceano. Boa. No Índico, Indo-Pacífico, Uhum. Maldivas, né? E em Maravilhoso. Maldivas é a Biróceres ou a Recifal? É a Alfred. 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 Tem muito também. Kona, que a gente falou, né? O Havaí, que também são Alfreds. Palau. Palau também é outro ponto. Na África a gente falou de Moçambique. Aí também. Moçambique tem. tem as duas espécies. Indonésia também não. Indonésia também. Vai ao redor do mundo, geralmente dá uma pesquisada, porque tem muita Alfred, né? Uhum. Para você ver Mas se certo. a certeza da Biróceres é Revila na Revila época delas. E Equador. Revila e E Equador. a época de Revila é de outubro a janeiro, eu não lembro. acho que a gente foi Foi em em dezembro e tinha dezembro. muita. Dezembro, janeiro, fevereiro já começa a ficar um pouco mais escasso. O Equador é agora, essa época até setembro. Quantas mantas num mergulho? Olha, eu não é conta de mentiroso, mas no mergulho eu registrei 35 mantas. Caramba. Ah, sensacional. Partiu, Paulette. Já me convenceu, então. Vou contigo. Ela ficou dando voltas e ficou contando a mesma, não é possível. Não é? A gente só descobre depois, Gabriel, vendo as fotos. Eu te Sim, juro não, por eu Deus. imagino. Vendo as fotos, aí você fala, não acredito, essa é diferente. Não é possível. Então é outra, é uma, É duas, outra, é três, outra. quatro. Acho que lá em Revila mesmo mergulho, acho que com a gente foram 8, eu acho. É, não uns foi? 10. 8, 10, É, meu. muita manta. E das grandes, então era isso aí. A muita gente viu as de 8 metros, cara. Muito grandes, Eu espetaculares. tenho uma história, né, da Laje de Santos, né? Nos áureos tempos. No dia 7/7 de 2007, eu vi 7 mantas num mergulho só. Uau, E no dia Cabalístico 8, isso, hein? eu vi 8 de uau. 2007. Então, pra você ver que Laje de Santos também já foi um manta point, assim, E top. conta pra gente, qual foi a sua experiência mais marcante com uma manta? Ou com várias mantas? Ai, são tantas. Aqui, ó, no podcast. Ai, gente, são tantas. Eu vou falar da Mas do a que Equador. mais marcou sua vida foi, meu, A gente tirou uma linha ela estava toda enroscada. Linha de pesca, assim, de rede? Tava... uma linha mesmo. Ela estava enroscada, estava cortando a asa dela. Essa manta, a gente olhou o mergulho inteiro, a gente não encontrou nenhuma. Tava acabando o nosso ar, ela nos achou e veio em cima da gente para a gente tirar aquilo dela. A gente cortou, os dive master que estavam lá com as facas todas, cortaram, eu fiz o meu serviço. Coletei o muco, né? O outro fez o registro da foto. O registro da foto. E a gente tirou, ela ficou feliz. A gente queria subir, ela não deixava a gente subir. Ela ficava em cima da gente e não deixava a gente subir, mas a gente já estava com ar, né? Aqui. Quase acabando. Fomos embora, ela ficou. Aí, aquele lugar que a gente estava tinha muita corrente. A gente foi para um outro muito mais afastado. Pro próximo mergulho. Pro próximo mergulho, segundo mergulho. Estávamos lá, quem aparece? A mesma, Ela cara? nos achou. Sensacional. E ela ficou nos agradecendo o mergulho inteiro. Cara, inteiro. De arrepiar, Arrepiei. hein? Caralho. Gente, parecia que ela sabia. Ela ficou com a gente o mergulho inteiro. A gente tem registro, tem foto. Nossa, Esse foi especial. assim um especial. Mas tem vários Muito outros. bom. Qualquer dia, quando tiver mais tempo, a Claro, gente com conta. certeza. Nós vamos marcar os cursos lá, as palestras nas escolas de novo, agora que a gente vai retomar isso. Se a gente ficar falando de manta aqui, não dá um É, podcast, pô. dá um seriado com umas 10 temporadas, né, meu? A noite inteira aqui. Ainda de mais se a gente boa. for contar todas as interações que a Nossa. gente teve, nossa senhora. É isso aí, galera. O papo tá muito bom, mas a gente tem que finalizar aí. Que pena. Nosso diretor já tá falando aqui, ó. Já Acabou, deu, já deu, chega. galera. Vamos mergulhar. Agora é hora de mergulhar, então. Né? Vamos pro mar, vamos pro mar. Mas, pô, a gente queria agradecer muito a presença de vocês e todas essas histórias que só deixam a gente mais bem informados e para poder ajudar mais. É um papo sempre muito agradável. E lembrando que o Projeto Mantas sempre está fazendo, não, acho que não só em São Paulo, mas em vários lugares do Brasil, palestra de conscientização, mostrando para as pessoas tudo isso que a gente conversou um pouquinho e tendo essa oportunidade de conviver com
com a Paulette, com a turma toda do Mantas do Brasil. E obrigado pelo presente que vocês trouxeram hoje. A gente trouxe mesmo, tem muito presentinho. A gente gosta de deixar marcado para as pessoas lembrarem sempre do projeto, né, Gabriel? Sem dúvida. E falar pra galera também como faz pra seguir o Projeto Mantas, acompanhar o trabalho de vocês, que é um trabalho muito legal, como as pessoas podem contribuir com isso. Isso aí, façam o discurso final aí de vocês, fiquem à vontade. A gente sigam-nos nas nossas redes sociais. Vai estar na nossa descrição. E mais... Mantas do Brasil, né? @Mantas do Brasil. Nosso site, mantasdobrasil.org.br. Tem o da Laje, do Instituto. Tem do Instituto Laje Viva também, @Laje Viva. E manda e-mail pra gente, lá no nosso site tem o Fale Conosco, qualquer dúvida nós estamos à disposição. Estamos à disposição também para ir nas escolas falar e esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente adora falar daquilo que a gente ama, né? E se a pessoa tiver interesse de ser um voluntário na ONG, é só mandar um e-mail para vocês. Ah, por favor. A gente Muito precisa legal. muito. Sempre. Bem-vindo, Carol, não? Sim. Super. Super. Todo ano a gente Carol abre. cata voluntária de tudo quanto é jeito. Eu sou a responsável pelos voluntários. E aí todo ano a gente lá. abre um processo, né, de um edital para que a galera participe. E esse ano a gente abriu para online, então tem gente do Brasil inteiro ajudando o projeto, Que bacana. auxiliando Legal. a gente nas atividades. E vem novidades aí também para Muito participar. Boa, novidades já, hein? Vamos pôr na descrição todos os canais de contato com o pessoal. Isso. E espero que a galera que assista se interesse, vá atrás Por favor. e possa contribuir. Convida E vamos Sempre mergulhar, hein, Carol? bem-vindo. a gente. Bora. Bora, Por favor. tamo junto. Viu isso uma aí. manta? Pode Uma mandar manta, pra manda gente. Com certeza, mandaremos. E Logo, todo logo mundo tô em que tá Noronha nos lá, vou tentar assistindo- fazer aquela foto que eu te Por devendo. favor, Tá? por favor, Zé. E essa, assim, você vai ter a honra de Batizar. batizar a Manta terceira for fun. espécie. Manta for fun, eu gostei desse nome. Terceira espécie de raia manta descrita aí. Pô, irado. Muito bom, valeu, Isso aí. obrigado. E a gente Nós termina fazendo, agradecemos. um brinde, né? Opa! Um brinde às Valeu, mantas. Um brinde às mantas. Um brinde às Viva! mantas. Obrigado, obrigado. E um brinde a É. vocês que estão sempre nos chamando, sempre nos prestigiando. Pô, tamo E o junto. interesse, né, dessa conscientização, não só das mantas, mas de tudo que tá pelos oceanos, isso é o mais importante mesmo. Com certeza. Nós Sem mergulhadores temos a missão de cuidar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente vive para isso, né? Claro, Nós somos os olhos abaixo da linha E nós d'água. queremos agradecer você dedicar parte da tua vida a isso, a esse projeto, a poder passar isso para as pessoas. Então isso é sem preço, né? Essa coisa que você faz, que o pessoal do Mantas do Brasil todo se dedicam para isso. Isso é muito bacana. A gente agradece de coração todo esse empenho que vocês têm de coletar as informações, de poder estar sempre divulgando isso. Ah, Isso legal. aí. Conte com a gente. E é um trabalho que nos enche de honra, dá muito prazer, trabalho voluntário. A gente dedicou praticamente a vida para isso. Nos dá muito prazer, né? Com certeza. Muito bem, muito É bem. isso aí. Maravilha. Show! Tudo certo, produção? E corta!